Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar com os senhores e com as senhoras de um tema extremamente importante que é muito provável de cair em provas do Ministério Público, da Magistratura e de Defensoria em especial, mas não exclusivamente. E é um tema passível de ser cobrado em provas objetivas, dissertativas, práticas ou mesmo provas orais. E que tema é esse, Pedro? É justamente sobre saber se o Ministério Público pode ou não apresentar apelação em face de uma sentença no tribunal do júri de absolvição por parte do Conselho de Sentença, com base na ideia de que esse veredito seria contrário à prova dos autos. Não entendi muito bem não, Pedro. Calma que você vai entender toda a polêmica que inicialmente se deu no âmbito doutrinário, mas que posteriormente chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive essa semana em que eu estou gravando esse vídeo. Em abril de 2020, isso foi apreciado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal novamente. E aí a gente vai entender, de fato, qual é toda essa confusão e como você deve se posicionar em prova. Bacana? Antes da gente enfrentar, efetivamente, saiba aqui que se você não tiver inscrito, aproveita, se inscreve, dá logo o joinha, aciona o sininho e sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Pessoal, vamos lá. O que é que a gente precisa compreender? Em primeiro lugar, a gente precisa rememorar rapidamente que o sistema de quesitação na segunda fase do Tribunal do Júri, trazido e reformado em 2008, ele trouxe algumas modificações. Antes, havia a ideia de que o Brasil tinha adotado o sistema francês de quesitação, através do qual todos os quesitos, todas as etapas, todos os itens eram questionados, eram quesitados para que os jurados respondessem. Diferentemente daquele sistema americano ou anglo-saxão ou inglês, em que simplesmente o Conselho de Sentença define se haverá ou não a absolvição, haverá ou não a condenação. Em 2008, a gente adotou um sistema híbrido. Eu até destaco aqui no meu livro essa tabelinha, vou mostrar aqui bem rapidamente, trazendo justamente os três sistemas: o sistema francês, o sistema anglo-americano ou inglês e o sistema misto, que é do Brasil, que consiste em quê? Em fazer quesitações, mas se inseriu, após o questionamento sobre a materialidade e a autoria, um chamado quesito genérico, que está previsto lá no artigo 483, inciso 3º do Código de Processo Penal, e no seu parágrafo 2º, indicando que, reconhecida a autoria e materialidade, os jurados deverão responder se absolvem ou não o acusado, o réu. E por que isso, Pedro? Porque se vocês rememorarem, quando a gente estuda o Tribunal do Júri, que é uma garantia do cidadão estampada na Constituição Federal, alguns princípios norteadores desse Tribunal do Júri são muito importantes, entre eles a plenitude de defesa. E quando a gente convoca ou confronta a ideia de ampla defesa e plenitude de defesa, a gente vai enxergar uma abrangência, um alcance maior, claro, nessa ideia de plenitude. Mas qual seria esse alcance? A ampla defesa garante que o réu, que o acusado, ele se valha de absolutamente todos os argumentos técnicos e jurídicos para sustentar a sua tese defensiva, ao passo que a plenitude, ela avança ainda mais. Por quê? Porque admite-se no tribunal do júri que a defesa seja calcada em elementos e em argumentos extrajurídicos, religiosos, sociais, políticos, enfim, argumentos variados, mais amplos, como disse, argumentos técnicos, jurídicos, mas também elementos de persuasão extrajurídicos. É essa a ideia e essa a diferença entre plenitude de defesa e ampla defesa. E perceba que quando a gente limita a fazer quesitações apenas sobre itens técnicos, a gente está obtendo a conclusão dos jurados a partir de aspectos jurídicos. A ideia do legislador reformista, ao inserir esse quesito genérico: jurados, vocês absolvem o acusado mesmo
mesmo após reconhecer materialidade e autoria, vem ao encontro dessa ideia de plenitude de defesa. Compreendido isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que alguém esteja sendo julgado por um crime doloso contra a vida, quesitado na segunda fase do tribunal do júri, o conselho de sentença reconhece a materialidade delitiva, reconhece a autoria delitiva, mas quando confrontados sobre a absolvição, eles absolvem o acusado. O Ministério Público, revoltado com essa situação, ele vai impugnar. E qual é essa impugnação? Justamente uma impugnação recursal através de apelação. Essa apelação, ao menos em tese, teria arrimo no artigo 593, inciso 3º, a linha D, que sustenta ser cabível a apelação das decisões do tribunal do júri quando essa decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. E se provida essa apelação, o Tribunal de Justiça respectivo tribunal revisor, tribunal recursal, não irá realizar um novo julgamento, adentrar no mérito. Por quê? Porque estaria invadindo a competência do tribunal do júri. Ele vai anular e anularia o primeiro julgamento e determinaria uma única vez um novo julgamento. Beleza? Compreendido isso, a questão é saber se é ou não possível o Ministério Público apontar a legitimamente se valer dessa apelação. E por que isso? Porque uma parte da doutrina, essa a gente precisa reconhecer, mais vinculada à ideia da defesa. Então se liga aí, se você é advogado, se pretende advogar na área criminal, em especial no tribunal do júri ou mesmo para provas de defensoria, fica muito esperto. Por quê? Porque a primeira corrente, mais a vinculada à defesa, sustenta que pela impossibilidade. E o argumento é interessante e muito bacana de você assimilar. Ora, se o tribunal do júri, se o conselho de sentença, se os jurados têm em seu favor e em seu norte de atuação a plenitude de defesa e a soberania dos vereditos, além do sigilo da votação, a gente tem como claro aqui dentro do tribunal do júri que a orientação é a íntima convicção. Os julgadores leigos, os jurados, eles não precisam motivar o que é que levou eles a votar pela absolvição ou pela condenação. Ou seja, de acordo com o sistema, pouco me interessa qual foi o motivo que levou o jurado a absolver o acusado. Por quê? Porque é possível que não seja pautado em um argumento jurídico, em uma prova propriamente dita, já que a plenitude, ela indica a possibilidade de convencimento a partir, conforme eu disse, de argumentos outros extrajurídicos. Daí porque não seria razoável exigir uma corroboração probatória dessas decisões de absolvição por parte dos jurados. Aqui seria diferente em relação ao juiz togado. Por quê? Em relação ao processo comum, o juiz não é orientado pela íntima convicção, mas sim pelo livre convencimento motivado. Não é a realidade do tribunal do júri. Esse entendimento, pessoal, inclusive, ele já foi sufragado numa decisão monocrática relativamente recente, de agosto de 2019, pelo ministro Celso de Mello. Num HC monocraticamente, ele defendeu essa posição, o HC 117.076, oriundo lá do Paraná, sustentando justamente isso, da impossibilidade do Ministério Público se valer do artigo 593, inciso 3º, a linha D, para apresentar apelação visando a anular um julgamento do Conselho de Sentença que, após reconhecer materialidade e autoria delitiva, se valendo do artigo 483, inciso 3º, optou pela absolvição do acusado.
Compreendida essa linha e entendido, e é o ponto nevrálgico, a fundamentação, que é de fato interessante e é importante que você assimile, a gente precisa ser honesto. Pedro, esse entendimento, ele prevalece, esse entendimento, ele é majoritário, é esse o entendimento que eu preciso levar para as provas objetivas, por exemplo? Não, pessoal, ainda hoje, tanto na doutrina como no ambiente jurisprudencial dos tribunais superiores, o entendimento majoritário não é esse. E qual é? É justamente no sentido de que o artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado, ao prever a possibilidade de apelação quando a decisão dos jurados se revelar contrária manifestamente à prova dos autos, não teria qualquer restrição de legitimidade em favor da defesa. O legislador, ele não teceu uma restrição para essa hipótese de legitimação recursal ser exclusiva da defesa. Daí porque não seria razoável essa interpretação restritiva. Além disso, a maioria da jurisprudência, a maioria das decisões do STF, do STJ e ainda assim da doutrina, vem apontando que o simples fato de admitir essa situação não viria a atacar, a atingir a soberania dos vereditos, a plenitude de defesa e a íntima convicção e o sigilo das votações. Por que isso? Porque o tribunal recursal, ele não iria adentrar no mérito propriamente dito. No máximo, ao identificar contrariedade da decisão em face da instrução, em face das provas ali estampadas, ele iria determinar um novo julgamento por um novo conselho de sentença. Beleza? Esse entendimento, pessoal, ele vem sendo, como eu disse, manifestado em sua maioria e foi agasalhado nessa semana pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao julgar por maioria de votos a ordem de habeas corpus 146/672. Agora, aqui é a única coisa que eu quero que você preste atenção. Por quê? Porque perceba que não se trata de um devaneio, de uma tese forçada, de um jus esperneandi, como alguns gostam de colocar. Tanto isso é verdade que, além do arrimo doutrinário, além da decisão monocrática exarada pelo ministro Celso de Mello, por mim mencionada, nesse HC ora comentado, 146/672, dois ministros, Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber, agasalharam esse entendimento. Ou seja, temos hoje, pelo menos, a sinalização de que 3 ministros da atual composição acompanham essa compreensão. Só que o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber restaram vencidos nesse HC porque o ministro Fux, o ministro Alexandre de Moraes e o Luiz Barroso votaram contrariamente, adotando a possibilidade do MP apresentar essa impugnação recursal. Resumo da ópera, é possível sim, e esse é o entendimento que você vai levar para provas objetivas, que o MP se valha do artigo 593, inciso 3º, a linha D, para atacar decisões calcadas, absolutórias calcadas, no quesito genérico lá do artigo 483, inciso 3º, também do Código de Processo Penal. Esse é o entendimento hoje majoritário, mas fique esperto aí, porque em provas dissertativas e provas orais, você precisa mencionar os dois entendimentos, com os dois argumentos aqui, ou os dois conjuntos de argumento que eu ora apresentei. E em provas de defensoria pública, claro, você vai sustentar essa primeira posição, mas destaco que a majoritária é essa segunda, que mais uma vez foi agasalhada essa semana na Suprema Corte. Beleza, pessoal? Comenta aí embaixo se você gostou do vídeo, se você conhecia a tese, se eu ajudei de alguma forma a esclarecer, porque sempre esse é o meu objetivo. Um beijo no coração e lembra, se você não está inscrito, se inscreve, dá o joinha aí do canal que gostou do vídeo e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal!